Paz e graça, eu quero convidar vocês para nós retomarmos o nosso estudo, a nossa caminhada, nesses encontros que teremos aqui. Hoje nós vamos dar mais um passo e o tema geral nosso é saúde espiritual. Nosso tema geral tem a ver com espiritualidade, saúde emocional, e não só saúde emocional, mas pensar na saúde numa totalidade. Eu tenho feito várias pesquisas de coisas que eu já fiz no passado, e eu achei uma riqueza imensa, e tenho pedido apenas sabedoria para que a gente pontue algumas coisas com vocês. Sempre nós temos 1 hora aqui, mas eu quero dizer para vocês que o nosso temário, deixa eu ver se eu acho aqui, para ver se você está realmente interessado em todos esses temas. Quais são os focos que nós vamos colocar? E é legal isso daqui. Deixa eu passar para vocês. Por exemplo, nós falamos já sobre os degraus para uma espiritualidade saudável. Nós queremos falar um pouco mais sobre essa questão de uma vitória sobre a ansiedade, como gerenciar isso, estresse, ansiedade, medo. Como que a Bíblia resolve essa questão dos ressentimentos, como você pode ter degraus para libertar coisas do passado, realmente. Como que você pode sair das algemas do negativismo, que é um problema que está destruindo as pessoas, dos complexos de inferioridade, por exemplo. Nós vamos estar falando sobre passos para superar o egocentrismo, que tem criado enfermidades. Por exemplo, falar também do espírito crítico, e é preciso descobrir como que vamos vencer esse espírito crítico. Outro problema que as pessoas estão tendo é o problema da hipersensibilidade. O Dr. Augusto Cury fala sobre 3 tipos de hipersensibilidade. Eu gostaria de trabalhar isso olhando do ponto de vista da Bíblia, como que Deus cura essas fontes de hipersensibilidade que está destruindo lares e famílias inteiras. Como sair do pânico, da indecisão. Como derrubar altares de idolatria sexual, como derrubar, você pode descobrir um jeito de vencer a futilidade e também descobrir a grandeza do dinheiro. Como você pode, por exemplo, detonar as fortalezas do enfado e do desânimo, e como você pode descobrir a graça de Deus para uma saúde humana. São esses os temas que nós vamos estar abordando aqui nessa caminhada de mais de 10 encontros. São 12, 1, 2, 11. Então, viu? Dá para ver se você quer falar sobre isso, ouvir sobre isso. Convide pessoas, vão ser esses os temas que nós vamos estar abordando aqui. Nós vamos fazer daqui uma sala terapêutica de Deus. Uma vez eu fiz um encontro, de mais de 12 encontros, chamado Saindo dos Becos Sem Saída. É mais ou menos quase esse temário, mas muitas pessoas estão vivendo uma vida fora do padrão e do projeto e do jeito que Deus quer que nós vivamos. Há muita coisa que está levando, hoje o mundo está muito estressado. As pessoas estão vivendo fora, a gente diz que as pessoas estão vivendo fora do caminho, as pessoas estão amarradas no medo, estão amarrados no estresse, estão amarrados na ansiedade. Isso está crescente. Você veja como as pessoas estão brigando por qualquer coisa. Hoje acaba sendo irritante você assistir os jornais, você vê que é todo mundo irritado com todo mundo, né? E é interessante que essa irritabilidade geral,
ela veio agora para dentro do seu celular. Então, ela está multiplicando como nunca antes. Ontem eu dei uma olhada, quando eu acessei o Google, e aparece logo de cara mais umas 10 notícias, não tem nenhuma coisa positiva. Eu fiz uma análise assim para ver aonde está uma investigação apreciativa. Não há nada apreciativo, não há ninguém apreciando nada. Exatamente nada. Todos estão contra todos. Isso é um fator muito grande de estresse. Isso é um fator muito grande de medo. É um fator muito grande de ansiedade. Aí você pode entrar, se você tiver a cabo, você começa a ver os jornais, todos falam de irritabilidade, todos estão falando de problemas e de crises, e é mundial. Eu já estou chegando à conclusão que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz em Apocalipse: ai dos habitantes sobre a terra, porque o diabo desceu a vós, porque pouco tempo lhe resta. Ele está furioso demais. Há uma fúria sem tamanho. Isso está aumentando a crise de ansiedade, isso está aumentando a crise de medo. Então, o medo está aí. As crianças estão chegando nas escolas com medo, porque está cheio de ansiedade em casa, está cheio de ansiedade nas ruas, está cheio de ansiedade na televisão. Os programas estão assim. As notícias das violências estão deixando todo mundo assustado. Então, ninguém está mais tranquilo. Essa tranquilidade, onde está a tranquilidade? Então, quando a gente começa a falar como igreja, nós temos que começar a parar para pensar. Hoje nós temos alguma coisa mais concreta. O sociólogo Bauman, que faleceu recentemente, ele escreveu o livro sobre essa modernidade líquida, que ele diz, que o mundo de hoje tudo é líquido, quer dizer, tudo escapa, não tem mais nada firme. As pessoas estão trocando de relacionamentos mais rápido do que troca de celular. Ele está tendo mais amor pelo celular do que pelas pessoas. Isso mostra uma doença na nossa sociedade, uma doença na nossa civilização. A própria amizade, ele fala que as amizades ficaram líquidas. Ele diz assim: eu tenho 90 anos e um amigo me escreveu aqui, hoje eu consegui fazer 500 amigos num dia. O que é 500 amigos num dia? Pelo celular? Ele disse: eu tenho 90 anos, eu não tenho 500 amigos. Por quê? Porque essa é uma amizade líquida. Ela não é firme, ela não é concreta. E esses relacionamentos estão começando a vir para dentro da igreja. A pessoa tem uma experiência com Deus também que é líquida. Uma hora ele está bem em Deus, não, parece que ele vira ateu num dia e à toa no outro e crente no outro. Que história é essa? Isso mostra que está líquido. Está faltando uma experiência profunda, um caminhar profundo, uma firmeza profunda. Isso que estou dizendo que é uma chave de ansiedade, é uma chave de estresse. Eu estou bem, eu vou. Se eu não estou bem, eu não estou. Ele não tem algo firme, ele é líquido, é uma experiência líquida. O sociólogo está nos ajudando a entender isso. É um fluido, não uma realidade. Então, nós temos que voltar às bases mais profundas e pedir que Deus nos trabalhe em nós. Eu estou cada vez mais convencido que nós só temos uma saída nesse século 21. E a saída é única. Nós não funcionamos bem sem o Espírito Santo. Nós não funcionamos bem sem o Espírito Santo. O ser humano, ele foi criado para ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que Deus diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Somente o Espírito Santo poderá nos levar à realidade plena do plano de Deus, que é Cristo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado.
que nos convence da justiça e que nos convence do juízo. Só o Espírito Santo pode endireitar as nossas vidas. Por isso que, ao perdermos este concreto, está aumentando o quê? O suicídio. É crescente o problema do suicídio no mundo, inclusive no mundo evangélico, no mundo cristão. Isso está assustando os profissionais. Então, nós precisamos voltar rapidamente para o Espírito de Deus, para a realidade de Deus, e sermos curados naquilo que Deus quer nos curar de nós mesmos. Essa é uma caminhada, nós precisamos de uma saúde espiritual, de uma espiritualidade saudável. Os livros mais falados hoje no mundo saiu de uma igreja dos Estados Unidos que trabalha com espiritualidade emocionalmente saudável, sobre liderança e emocionalmente saudável. Domingo passado eu falei no treinamento de líderes sobre espiritualidade do líder. Todos nós estamos falando as mesmas coisas. Nós precisamos de uma liderança saudável, nós precisamos de um povo saudável. Os nossos filhos precisam de pais saudáveis. Precisamos de uma espiritualidade cada vez mais saudável. E muitas doenças estão enraizadas no medo. Se essas três coisas forem verdadeiras, vencer o estresse é uma das maiores vitórias em nossas vidas. Gerenciar o estresse, gerenciar a ansiedade, superar o medo, os medos. Isso é, gente, essencial para as nossas vidas. Por quê? Porque o estresse produz doenças, paralisa nossos esforços e é uma coisa inútil. Quer dizer, o medo, viver uma vida de ansiedade, claro que tem um nível de ansiedade que ele até é positivo, quer dizer, você quer melhorar a sua vida, né? Mas eu estou falando aqui de um nível patológico, de um nível inútil, que nós precisamos, do qual nós precisamos nos livrar. Stanley Jones escreveu no livro O Caminho algo muito interessante. Ele usa o pensamento assim: o temor me amarra, a fé me solta. Veja, o medo me amarra, a fé me solta. Por isso eu escolho a fé. Então, é uma questão de escolhas. Muitas enfermidades, eu quero dizer para você, estão enraigadas no medo, e nós precisamos do poder curativo da graça de Deus. Muitas doenças funcionais são marcantes como fundamento de muitas das nossas enfermidades, e a gente vai vivendo uma vida fora do plano do Criador. Tem um autor que eu li muito, ele que foi Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele fala sobre o medo. E é interessante a forma que ele coloca, ele chama que as fontes, eu vou chamar isso de fontes de estresse e de ansiedade. De acordo com Napoleão Hill, há 6 medos básicos que cada um de nós sofre com um ou uma combinação desses medos. E costuma aparecer nesta ordem. Olha só quais são os medos que ele pesquisou no quase um século de pesquisa. Os medos das pessoas, não digo qual o maior, mas os medos que as pessoas têm medo da pobreza, isso é crescente em todo o mundo. Medo de ser criticado, as pessoas têm medo de ser criticado. Tem medo de problemas de saúde,
Tem gente que tem tanto medo de ficar doente, que fica doente por causa de estar com medo. Ele atrai a doença antes e ele acaba sendo um catalisador da doença. Alguém já disse que tem gente, quando fala na televisão que começou uma gripe mortal na Europa, ele já espirra aqui. É tão rápido. Ele espirra antes da doença chegar. Ele já sente efeitos. Esse é um grande problema do medo. Medo de enfermidade. Vocês não imaginam na minha vida quantas pessoas eu atendi com medo de ter medo, de ficar doente. Isto é algo que precisa ser curado em nós. Eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos isso. Agora, como que eu faço para enfrentar? Eu creio que o medo de enfermidade está ligado à finitude. Nós somos seres finitos, sabemos disso. Temos um mundo finito e doente. Temos um sistema que adoece. Aliás, temos um sistema até que quer que você adoeça. Então, o que eu quero colocar para isso? Nós temos que saber como enfrentar isso, desde a palavra de Deus, desde o Espírito de Deus, desde a realidade da igreja. Então, é uma ciranda que vai prendendo a gente. O medo da perda do amor de alguém. Como as pessoas estão carregadas do medo de serem amadas. O medo da velhice. Tem alguém com medo de ficar velho? Eu já notei que isso parece que não é um problema, mas é um problema de muita gente. Eu pensei que mulher que não gostava que alguém perguntasse qual a sua idade, agora eu tenho encontrado homens, quando eu perguntei assim, qual a sua idade, vamos mudar de assunto? Como? É medo de ficar velho? Eu conheço muita gente que já decidiu não fazer mais aniversário. Comemorar aniversário. Sabe por quê? No fundo, qual é o problema? Ele tem medo de descobrir que está envelhecendo. Gente, essa é uma realidade. Como enfrentar isso? Isso gera estresse, isso gera ansiedade, isso gera medo. Eu disse hoje para minha esposa, ele disse, os últimos 30 anos passaram muito rápido. Sabe, minha maior preocupação é que os próximos 30 vão passar mais rápido ainda. É muito rápido a vida. Tudo é muito rápido. Coloca isso agora diante de Deus. Senhor, como que eu posso enfrentar essa realidade? Isso, você vê, é uma pesquisa para mostrar. Esse é o problema humano. Ele tem medo da velhice. Como isso vem por etapa. Ele diz, vem até nessa ordem. Aí chega o medo da morte. Porque a morte é um problema para o ser humano. Eu encontrei vários filósofos que escreviam, eu tenho medo da morte, não quero morrer. Mas morreram do mesmo jeito. Morrer faz parte da vida. Então, se eu não tiver uma teologia boa nessa área, vai gerar ansiedade, vai gerar medo. Então, eu vejo que as pessoas todas estão correndo demais porque eles não querem parar para pensar. E isso é uma realidade da vida. A morte chega. E a igreja precisa ser uma resposta clara sobre esse assunto, para que nós entendamos como ter essa paz de Cristo, essa paz de Deus, essa segurança de esperança que ultrapassa essa fragilidade humana. Isso é uma preocupação que a gente tem que estar permanentemente, mas é uma realidade. É uma realidade. Uma coisa anula a outra. Ah, não quero ficar velho, então você está pedindo para morrer.
A gente precisa entender que a gente precisa o seguinte: eu quero envelhecer com saúde. E o grande problema das pessoas é que ela cria uma ansiedade, cria medos e cria estresse, porque ela não consegue compreender que ela precisa se preparar para cada momento da vida. Eu tenho dito para algumas pessoas, tenho dito assim: eu não posso parar de trabalhar, se parar de trabalhar eu morro. Aí ele para de trabalhar, morre mesmo, porque já está programado para isso. Tem que dizer: não, eu quero parar de trabalhar para viver bem, ficar e aproveitar o que eu vivi. Quer dizer, ele tem que programar-se melhor mentalmente, psicologicamente e emocionalmente. Por isso nós precisamos de uma espiritualidade saudável. E a espiritualidade saudável é nós termos essa vida de maior intimidade com Deus. De maior intimidade com o Espírito Santo. Deus já resolveu o problema. Ele deu para nós o seu Espírito, para habitar em nós, para produzir um sorriso dentro de nós. Nós temos que ter o sorriso de Deus em nós. Por que nós ficamos correndo demais? E daí caímos na síndrome do pensamento acelerado, que diz o Dr. Augusto Cury. Porque nós temos medo de parar, de pensar, de usufruir da vida, de fazer alguma coisa. Eu estava ouvindo uma palestra de um médico esses dias na universidade, achei muito interessante. Ele disse: vocês precisam parar para fazer coisas simples da vida. E ele estava falando do grande problema de estresse, do grande problema da ansiedade que está crescente. E ele disse que é maior crescente a ansiedade e o estresse mais nas mulheres até do que nos homens. Chega a ser 30% a mais. E eles estão pesquisando por causa de tudo isso. Diz porque muitas vezes nós não paramos para certas coisas, não paramos para pensar. Olha o que ele disse. Ele disse: tire o sapato e ande na grama. Vocês não imaginem quanta doença você cura pisando na grama. Um médico falando isso. Comece a pisar na grama. Você está cheio de energia ruim, falta fio terra no seu pé, pisa na terra, começa a andar na grama uns minutos, você vai ver como você elimina um mundo de medo, ansiedade, de ideias ruins dentro de você. O Augusto Cury, um dia eu estava viajando com ele parou e falou: vamos dar uma olhada naquela árvore ali. Ele ficou admirando a árvore, disse: isso daqui me cura. Você está louco? Não, eu estou só normal. A humanidade era muito mais feliz quando ela tocava a realidade da natureza. Hoje nós ficamos correndo para todo lado. As pessoas perderam o foco, perderam uma mente saudável. Nos Estados Unidos, neste momento, está um projeto para ensinar as pessoas a usar melhor o cérebro no foco, para ter mais saúde mental, psicológica. Falei: puxa vida, isso é ótimo. E se você focar numa vida espiritual, vai ser melhor ainda. Porque você tem força, graça, esperança. Então, esses são os nossos medos. Se você olhar aqui, você pode... Não adianta você dizer: eu não tenho nada disso. Aí eu vou dizer: acho que tem um medo de ter medo. Por isso que ele quer anular os medos, para não ter, porque está com medo de ficar com esses medos. Então tem gente que está com fobosfobia, medo de ter medo, mas já é um medo. Nós somos humanos, então nós temos toda a realidade para viver um fato de termos ansiedade, termos estresse, essa é a realidade, essa é a complexidade humana. O ser humano é um ser complexo. E o nosso descanso está naquilo que a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos que o Espírito de Deus nos ensine a dar passos concretos nisso. Olha, quantas vezes aparece, se você ver a palavra não temas, é muito interessante. A primeira palavra do Evangelho foi esta voz do anjo dizendo: não temais.
A primeira palavra de Jesus após a ressurreição foi: não temais. Parece que ele chega dizendo: olha, não fique ansioso, não fique com medo. É interessante isso. Entre a primeira palavra e a última, o constante esforço de Cristo foi no sentido de nos libertar do medo, libertar do temor. Nós precisamos aprender o segredo dele. O segredo de Cristo é nos libertar de todos estes medos que estão intrincados dentro do ser humano. Porque esses medos geram doenças e geram enfermidade. Eu estava citando aqui para vocês Stanley Jones. Eu quero dizer que eu admiro muito Stanley Jones desde a minha juventude e me ajudou muito ler Stanley Jones. Stanley Jones foi um missionário metodista. Ele vivia 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses na Índia. Este homem foi um dos maiores pregadores da história da humanidade. Crê-se que ninguém pregou mais do que ele, né? Há um relatório que é possível que ele tenha pregado mais de 60 mil sermões, né? Ele pregava 6 vezes por dia. Ele era muito inteligente. Ele andava pregando o dia todo. O fato que Stanley Jones escreveu um livro, ele fala sobre ansiedade e areia. No livro ele fala sobre ansiedade e areia nas engrenagens. Quer dizer, quando nós estamos ansiosos, nós estamos carregados de areia nas engrenagens da vida, nas engrenagens mentais. E ele diz o seguinte, que certo médico disse a um seu colega: se eu pudesse achar um caso de enfermidade puramente física, daí eu começaria a pensar que sou mesmo médico. Olha só, ele estava dizendo: eu não consigo achar algo que seja só físico. Nós somos carregados de problemas mentais, psicológicos, que estão nos influenciando o tempo todo, né? Isso ele cita o médico no seu livro. E uma senhora me contou que o marido dela parecia muito enfermo. Ele disse: ele vive aflito e ansioso o tempo todo. Ela perguntou, mas aliás, o médico perguntou: ele vive ansioso? Ele diz: ansioso, ele não faz outra coisa, ele só é ansioso. Essa ansiedade está fazendo mal para nós, o excesso de ansiedade. Nós temos que descobrir um caminho para a cura disso, né? Gerenciar isto para a honra e para a glória de Deus. Eu sei que eu estou falando de coisas aqui que você muitas vezes vive e não sabe como dar passos para uma cura. Qual o segredo de Cristo? Muitas doenças surgem do estresse, muitas doenças. Aparentemente, em nossa conjectura física e mental, fomos criados para a fé, fomos criados para a confiança, fomos criados para o sossego. Por isso que eu digo que nós temos que aprender a ter esse relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, que nos leva à fé em Cristo, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que aprender a praticar a palavra. A Bíblia diz que quem faz isso, ele edifica a casa sobre a rocha. Isso é alguma coisa concreta no meio de um mundo que eu chamei de líquido, uma confiança líquida, que não tem a firmeza que deveria ter. A fé constrói, ao passo que o medo e o estresse nos estraçalham, são areia nas nossas engrenagens mentais e psicológicas. Nós precisamos do óleo da fé, do óleo do Espírito, que desemperra as engrenagens do nosso ser. Eu vou repetir o que eu tenho pensado, e aqui eu falo agora como teólogo. Nós não podemos funcionar sem o Espírito Santo. O ser humano foi feito com falta alguma coisa. Vou usar uma ilustração aqui. Eu lembro quando eu fui comprar a primeira boneca para minha filha. Ela escolheu, como todos, aquela bem cara e que tinha pilha. E estava escrito uma frase que eu não gostei nada. Diz: a pilha não acompanha a boneca. Diz: agora, além de comprar a boneca, eu tenho que sustentar a boneca com pilha.
Só que a boneca falava. Né? Aí eu pensei na hora, assim, foi uma ilustração. Pensei, quando Deus criou o ser humano, Deus criou e disse, aqui está o homem, a mulher, e escreveu embaixo, a pilha não acompanha. Você vai precisar do Espírito Santo. Ainda bem que não precisa pagar, ele pagou. Mas sem a pilha, não funciona. Sem o Espírito Santo, você não vai bem. Nós temos que aprender a ter essa comunhão. Eu vejo que, aquela minha primeira aula, o Espírito Santo, eu gosto de olhar para o Pentecostes, porque uma língua de fogo caiu sobre cada um deles. Grande símbolo, uma língua de fogo, cada um deles. E aí a palavra veio, né? Isto é para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Quer dizer, o Espírito Santo é uma possibilidade para cada um que foi chamado. Então, ensina-me, Senhor. E o século 21, nós precisamos rapidamente descobrir isso. E você precisa aprender a fugir de muitos fatores estressantes. Fatores que fazem mal. As pessoas começam a ouvir notícia e devem brigar com a esposa, brigar com os filhos. Nós estamos afetados por um mundo doente e que está doente emocionalmente. Eu concordo com o Dr. Augusto Cury, que diz que nossa sociedade está adoecendo coletivamente. Coletivamente nós estamos ficando doentes. Isso é uma doença crescente. Eu não vejo outra saída, a não ser nós voltarmos para Jesus Cristo, que disse, não temas. Ele não estava impondo algo estranho à vida, estava assim revelando uma necessidade própria desta vida, da nossa vida. Por isso que Pedro, que era um dos mais ansiosos discípulos de Jesus, era tão ansioso que ele pegou a espada com tanta rapidez e já cortou a orelha do cara. Ele é que vai escrever, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Parece que se João escrevesse, ele disse, mas você é muito calmo, mas Pedro é o mais ansioso deles. É o mais estressado. De todos os discípulos, ninguém foi mais estressado do que Pedro. Mas é ele que escreve, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Entre com a sua ansiedade dentro de Deus. E ele vai dizer, é ele que vai fortalecer. Ele que vai ensinar você. E ele fala desse clima todo. Por isso que é incrível quando você faz isso, depois você vai ler Pedro. Até eu desafio você a ler 1 Pedro e 2 Pedro, para você ver esta luz de um dos homens mais estressados, como ele leva você a esta intimidade para resolver problemas de estresse, inclusive no lar, no casamento. Ele diz, vai, fique quieto. Ele que é o mais falador, vai dizer, tem um jeito de mudar os lares, de mudar. Você tem que entrar em Deus, esperar em Deus. E o esperar em Deus cura seu casamento, cura a sua vida, cura os relacionamentos. É interessante, eu não tenho tempo agora para fazer isso, mas a gente pegasse só como que Pedro consegue fazer todo esse gerenciamento de estresse, de medo, de ansiedade. Esperei com paciência no Senhor. Vede a paciência de Jó. Quer dizer, é muito interessante como que quem fez isso em Pedro foi o Espírito Santo. Foi trabalhando nele. Ele deixou-se encaixar pelo Espírito Santo. Não adianta você ser falso com Deus. Deus conhece você. Deus sabe quem é você. É melhor você dizer, Deus, eu tenho sido ansioso. Há uma ansiedade dentro de mim. Eu preciso aprender algumas coisas. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho que aprender muita coisa ainda. Por exemplo, eu tenho que aprender a gerenciar a mim mesmo. A gerenciar...
Eu falei agora ali para a liderança esses dias, nós queremos liderar a igreja, mas nós não lideramos a nós mesmos. A gente tem que começar, a Bíblia diz que a coisa mais difícil de liderar é a língua. Ela pode botar o inferno em chamas, né? Pode criar um inferno. Se você quer liderar, você não lidera você. Nós não conseguimos liderar nem o nosso sono. Tem gente que está com a vida do sono toda desregrada, ele não consegue liderar o sono. Porque ele é liderado pela ansiedade, é liderado pelo medo, é liderado por tudo isso. Nós temos que, Espírito Santo, nós precisamos, atualiza em mim. Uma oração que eu tenho feito, Senhor, quando eu vejo uma pessoa com problema de sono, eu digo, Senhor, o Senhor criou o sono, não criou? Atualiza os meus neurônios para dormir da forma que o Senhor planejou quando o Senhor criou o primeiro homem e a primeira mulher. Ele pode fazer isso ou não? Ele é o Senhor, Ele pode libertar você na base e fazer você dormir como Ele planejou que você dormisse. Ele sabe como tocar em cada neurônio, todo o seu sistema nervoso. Gente, o Espírito Santo é uma chave maravilhosa para agir e gerar uma fé gloriosa. Por isso que eu digo para você fazer vamos ver, eu quero mudar mais ali. Onde que eu estou? Voltou no mesmo? Deixa eu colocar, aparentemente, por causa do estresse e da ansiedade, as feridas não se curam. Ou se curam muito vagarosamente, principalmente se o estresse estiver ocupando o centro da nossa vida. A fé é o poder curativo, o estresse é a força inibidora. A libertação do estresse é uma necessidade física, moral e espiritual. É uma necessidade vital. Por causa... Não está virando ali. Estados mórbidos da mente determinam os estados do corpo. Eu quero até ler ali para você ver, um pouco maior, né? A opinião geral dos médicos, porém, é esta: 40% a 60% das doenças têm sua causa em atitudes errôneas, tanto na mente quanto no espírito. Metade das enfermidades provém do físico e a outra metade da mente e do espírito. Eu estou citando aqui Stanley Jones. Aparentemente, essa proporção está crescente. Talvez essas estatísticas já se superaram. O mundo piorou muito nisso. Certo médico afirmou que 85% dos pacientes que o procuram não precisam de drogas, e sim de mudar sua atitude mental e espiritual. Tais enfermos nada mais fazem do que passar as enfermidades da mente para o corpo. Você vê que coisa incrível isso. As pessoas estão se destruindo. Por isso que eu digo que nós precisamos de uma oração e dizer hoje assim: ó Cristo, Tu vieste para remover toda a ansiedade. Por misericórdia, remove o meu medo, os meus temores, os meus medos. Faz isso já agora. Porque senão a gente fala e não pratica. Fala assim: Senhor, eu sei que de outra forma não estarei em boas condições. Isto é, em Ti, só conseguirei isso quando eu me sentir livre.
quando me ver livre, completamente livre do temor. Eu quero ser uma pessoa sã. O Salmo 112, 7 tem um verso muito interessante. Diz que quando você depende de Deus, eu vou até abrir o Salmo 112, porque você pode meditar nele. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Que coisa! Nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso o homem que padece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Agora o versículo 6 é impressionante, ó. Não será jamais abalado. Quando? Jamais. Jamais será abalado. Não se atemoriza de más notícias. Quer dizer, as más notícias não atingem ele com ansiedade, estresse e medo. Não se atemorize de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Então, eu coloquei esse versículo para vocês verem. Ele não se receia das más notícias, ele confia no Eterno com um coração firme. Então, por quê? Porque a fé é a âncora da alma. O navio, ele coloca a âncora, está firme, no meio da tempestade, muitas vezes ele tem que colocar a âncora, ele diz, agora estou onde eu tenho que estar. Lance a âncora. Não vamos sair deste lugar agora. As coisas estão piores ali. E Hebreus diz que nós temos que lançar a âncora além do véu. Onde você coloca a sua âncora? Não adianta você colocar a sua âncora em Brasília, não vai ficar muito bom. Você tem que colocar a âncora dos políticos, vai piorar mais ainda. Você coloca a âncora onde? Você tem que colocar a sua âncora além do véu. Sua fé, onde está a sua firmeza? O problema seu e meu e nosso é onde está a nossa âncora. Onde lançamos a âncora. E nós temos que aprender isso. Más notícias você verá no mundo. Nós estamos vivendo dias de dores. O planeta está em dores. O ser humano é, sem dúvida nenhuma, hoje, um animal em extinção. Está piorando nessa questão. Ou ele volta-se para Deus, ou não tem futuro. Eu estou lendo um livro que tem um nome muito interessante, O que a Europa deve ao cristianismo. O autor é um cientista que trabalha a teologia, a sociologia com profundidade. Sabe o que a Europa deve ao cristianismo? Tudo. Sabe o que esse autor diz? A Europa só tem uma saída. Ou ela volta para o cristianismo, ou ela será totalmente destruída em caos, sem limites. Não há saída para a Europa, a não ser o cristianismo. Vê, um negócio pesado para ler. Vai fundo. Os 20 resultados, tudo que nós temos, que a Europa influenciou o mundo, vem do cristianismo. E o diabo está fazendo tudo para destruir o cristianismo. Para destruir os princípios da fé. Isso tanto falando de catolicismo como protestantismo. É uma crise, é medonha a crise. E isso reflete em nós aqui, porque nós queremos dizer como que eu faço para alterar a minha vida, a minha história, o meu ser, no sentido de plantar verdades de Deus, valores de Deus na minha vida, no meu lar, na igreja. Então, aí está uma base. 92% estudos
em muitos pacientes revelou que 92% deles viviam atormentados pela ansiedade e por tensões emotivas. 92% numa pesquisa feita em grandes hospitais com grandes universidades. E aí, você pergunta para onde vamos? O medo paralisa. O medo e a ansiedade amesquinham a personalidade, deduzindo a eficiência, às vezes a metade. Isso nos leva a uma última observação: o medo é realmente inútil. Eu vou mais rápido agora. Jesus fala da semente que foi sufocada pelo cuidado ou medo. E note que ele põe as coisas que sufocam nessa ordem: sufocada pelos cuidados, dinheiro, prazeres. Dizem que Pedro amedrontou-se e começou a afundar. O medo nos faz afundar. Jesus disse aos discípulos, quando desanimados: erguei-vos, não temais. Mateus 17, versículo 7. Eu quero dizer a vocês que o temor sempre nos rebaixa e a fé sempre nos eleva. O homem que enterrou seu talento devolveu esse dinheiro sem o haver empregado e disse: temi, fui e escondi na terra o teu talento. Mateus 25, 25. Todo o trabalho da sua vida consistiu em um buraco cavado na terra. Foi o medo que fez isso. No outro lugar, se nos fala dos discípulos que estavam reunidos de portas fechadas por medo dos judeus. João 20, 19. O medo, na verdade, põe você atrás das portas fechadas e o torna alguém introvertido. José de Arimateia, lembra dele? Foi um discípulo escondido, por medo dos judeus. João 19, 38. Ele tinha medo dos judeus. O medo sempre te faz cair por terra. O medo só deixou para José um Cristo cadáver. E o medo fará para você a mesma coisa. Se você viver com medo, você encontrará dentro de você apenas um Cristo morto. Stanley Jones. Por isso que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Volte-se inteiramente para Deus. E eu quero ser bem rápido agora. Alguns passos que você precisa para gerenciar o estresse e a ansiedade. Quase precisa 2 dias para fazer esse estudo. Mas é importante você agora tomar conta. Olhe em 3 direções. Olhe para o que o rodeia. Sim, olhe. 3 são as influências que determinam são as influências que determinam o caráter, a herança inata, a herança social, a própria escolha do indivíduo faz. Olhe para a sua vida, olhe para o passado. Quando ainda criança, algum choque emocional, algum medo que ficou em seu subconsciente e que permaneceu latente aí, depois ulcerou às escondidas. Olhe para suas ideias e atitudes presentes. Seus temores podem ter raízes numa errada porção de ideias e atitudes que ainda agora estão operando em você. Quando você diz, eu quero ser curado, Senhor, muitos de nós temos medo lá no passado. Alguma coisa ficou enroscado dentro de nós. Muita gente tem medo, aí vocês têm que precisar, na igreja tem muitas pessoas para ajudar vocês, mas muita gente tem medo enraizado lá na infância. E precisam ser arrancados disso, pela graça de Deus, sim. Terapeutas podem ajudar isso também, mas há muita gente que tem medo. Eu me lembro uma vez eu atendi um homem que com 60 anos entrou em depressão e pânico. Quando eu fui analisar a história dele, quando ele era criança, ele viu muitas pessoas morrerem jovens. E ele disse a Deus, Deus, eu quero viver 60 anos. 60 anos está bom. Quando tiver 60 anos, o senhor pode me levar embora. Aí quando ele fez 60 anos, entrou em pânico. E a família fez tudo para ajudá-lo, mas ele tinha sido programado para morrer. E esse homem tinha ficado rico, e ele ganhou muito dinheiro. E ele tinha tudo, e 60 anos, acabou. Aí
Deus, pela graça, fez com que eu programasse ele para viver mais 30 anos. Ele disse, tá bom? Ele falou, 30 anos tá bom. E esse homem foi curado. É capaz dele me procurar agora, porque isso faz 30 anos já. Ele continua vivo. Nunca mais teve depressão. As pessoas são programadas com medo lá na infância. É um problema. Às vezes pela circunstância que viu, pelo que rodeou a vida. Ou a pessoa começa a ver muita enfermidade quando é em criança, ele começa a achar que quando ele tiver tal idade vai ter aquela doença. E dentro dele começa a criar um script psicológico que leva ele para aquilo. E eu quero dizer a você que nós temos que ser reeditados por Deus. Um dia o Deus da Bíblia reeditou Noemi, reeditou a história de Ruth. Ruth tinha que terminar uma viúva abandonada lá em Moabe. E Deus reescreve a história dela, coloca ela em Israel e coloca ela em Mateus como mãe de Jesus. Deus reedita a nossa história. Deus reedita a nossa história. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que faz sempre novas todas as coisas. É o Deus que nos arranca da ansiedade, do medo de Moabe, das amarguras, dos ressentimentos. Isso é um tema que nós vamos trabalhar na aula que vem. Mas é muito interessante você compreender isso. Então, Deus quer curar isso. Segundo, olhe para a fé. Após haver olhado para os seus temores, não pense neles, não foque neles, não crie um altar para o medo, para a ansiedade. Olhe para a fé. Porque o temor se alimenta de si mesmo. Tem um terapeuta inglês que escreveu algo interessante. O medo não tem vida própria. O medo não tem vida própria. Ele só consegue sobreviver se você alimentá-lo. E quem alimenta é você. E tem gente que alimenta a custo da sua própria saúde. Então, pare de alimentar o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Encha-se de amor, encha-se de fé, encha-se de Deus. Quanto mais você pensar no medo, mais amedrontado ficará. Como ele pensa no seu coração, disse a Bíblia, assim ele é. Você se torna aquilo que você habitualmente pensa, assim, porque as ideias são atos de informação. Passo 3, não combata, renda-se. Hoje cantamos aqui, eu me rendo a ti. Nós temos que nos render, nós temos que continuar passos de vitória em nossas vidas. Comece a render-se continuamente, passos de vitória. Deixe-os nas mãos de Deus, coloque sua ansiedade nas mãos de Deus, coloque seus temores na mão de Deus, coloque sua idade nas mãos de Deus. Viva uma vida, como a Bíblia diz, na velhice darão frutos. Uma vida frutífera. Senhor, eu quero ter uma velhice frutífera para a Tua glória, para abençoar pessoas. Dá-me saúde para abençoar outros. A Bíblia diz que nós temos que ser como uma oliveira. A Bíblia diz que a mulher tem que ser como uma oliveira ao redor da sua mesa. Gente, a oliveira tem raízes profundas. Não tem uma espiritualidade líquida. É profunda. Porque isso gera óleo, uma vida no espírito. Está lá em Salmo 128. É lindo esse texto. Deus quer curar-nos de nós mesmos. Produzir raízes profundas em Cristo. Raízes profundas em Deus. Se você se der o trabalho de mover guerra ao seu estresse, sua mente estará continuamente voltada para ele. Isso não se pode repetir a miúde, porque aquilo que prende sua atenção acaba amarrando você por completo. Então, você pode, eu quero dizer que você pode e você deve mudar. Quando a ansiedade bater a sua porta, não lhe dê a menor poltrona, nem receba. Feche gentilmente a porta dizendo, eu já te pus nas mãos de Deus. Já não tem aqui lugar para ti, nem tens mais qualquer coisa comigo. Já me livrei de ti. Por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus. É Deus que vai resolver isto. Eu peguei esse assunto, está nas mãos de Deus. Pare de ficar atendendo a ansiedade para ficar batendo papo com ela na sala
de visitas. Eu estou dizendo a vocês, em quarto lugar, tenha uma oração crescente de intimidade com Deus. Aprende a arte da oração, visto que os temores, ansiedade e estresse se dissolvem na atmosfera da prece. Você vai tendo mais intimidade com Deus. Mergulhe em Deus, mergulhe em Deus, mergulhe em Deus, cada vez mais. Isto é um caminhar, é um processo de intimidade. Oração de intimidade com o Pai. Deite no colo do Pai. Deixa Deus fazer algo na sua vida. Isso é maravilhoso. Eu me lembro uma mãe que uma vez chegou para mim, a criança não conseguia dormir com terrores noturnos. Eu pedi a Deus, Senhor, dá-me sabedoria. Como que eu faço para dizer para essa criança dormir tranquila à noite? Eu disse, imagina Jesus chegando para você, abraçando você, dizendo, dorma bem tranquilo. Né? E foi assim que eu levei a criança, uma criança de 4 ou 5 anos, a dormir. Daí a mãe falou assim, sabe que ela dorme profundamente, profundamente. E foi curada. É isso que eu estava querendo dizer. É na oração que você descansa plenamente. Durma nos braços de Cristo. Ele cuida de você. Ele cuida de você. O grande problema das pessoas é o medo, é a ansiedade. Né? Para vocês terem uma ideia, as crianças refugiadas na Segunda Guerra, os psicólogos tiveram um problema muito sério, porque as crianças não dormiam. Né? E descobriram depois que a ansiedade, elas tinham medo de amanhã não ter comida, por causa a guerra trouxe isso. Então, eles davam comida para a criança comia, mas ela tinha medo de que amanhã não tem. Aí um psicólogo teve uma ideia muito interessante, ele disse, olha, esse pão aqui você vai comer hoje, esse daqui é para comer amanhã. E aí deram um pão para cada criança para dormir com o pão. Ela dormia abraçada com o pão, dormia profundamente. Olha só, curou a ansiedade, curou o medo do amanhã. É um gênio, não, cara? Um negócio tão simples, né? Não precisa de remédio, não precisa nada. Durma abraçado com o pão. Isso mostra para nós um exemplo, que nós temos que estar abraçados em Deus, abraçados em Cristo, abraçados em suas promessas. Amanhã será melhor. Estou bem hoje, amanhã serei melhor. Se você falar, não, amanhã vai ser pior. Então, cada dia é pior. O seu inconsciente está dizendo, ela está querendo piorar as coisas. Vamos dar um jeitinho. O que a gente faz para piorar? Qual doença a gente coloca aqui? Qual problema a gente traz? Seu inconsciente, seu subconsciente é muito obediente. Senhor, nessa noite vou dormir, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Dormo e pego no sono e acordo, porque o Senhor me levanta. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Alegrai-vos nele. Todo posso naquele que me fortalece. Aí você tem o trabalho de Deus em você. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é muito bom. Eu não posso, gente, vocês só me aguenta mais um pouco aqui no tempo. Sorria, pois Deus quer sorrir dentro de você. Conserve seu bom humor. Gente, uma das maiores doenças do ser humano, que ele não está rindo, ele não está se alegrando. Nós temos que aprender a nos alegrar. Eu encontrei um pastor que estava destruído a sua vida. E quando eu o atendi, ele tinha abandonado a fé por mais de 20 anos. Eu dei um abraço nele, ele assistiu uma aula minha, numa cidade que eu estava pregando lá no Mato Grosso. E ele me disse uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ele disse, Deus sorriu para mim. E se alguém lê aquele meu livro, Eu Creio no Deus que Sabe Dançar, um último capítulo diz assim, o dia que Deus sorriu para mim. E eu contei a história desse pastor. E eu mandei um recado para ele, acabo de contar a sua história, que um dia Deus sorriu para você e mudou a sua história e mudou a sua vida. O livro vai ser lançado no início de janeiro.
ele não leu o livro, ele faleceu dia 24 de dezembro. Mas o testemunho ficou registrado. Deus sorriu para mim outra vez. Deus é bem-humorado, gente. Fizeram uma pesquisa mundial sobre os valores. Em primeiro lugar, deu a família. Em segundo lugar, o bom humor. O mundo está triste. O mundo quer humor. Eu quero ir para o céu porque o céu vai ser muito alegre, vai ser divertido. Quem não gosta de humor vai para o inferno, lá vai ser muito triste. O céu é um Deus alegre. Eu tenho pedido a Deus, Deus dá-me o bom humor. Durante muito tempo eu era muito sério demais. Eu não ria nem para mim mesmo. Né? Eu estou começando a rir. Eu disse, Senhor, dá-me o humor do Espírito. O teu Espírito, dá-me o bom humor. Gente, isso resolve muito. Semana passada eu encontrei uma irmã da igreja, 80 anos, ela deu um grito, né? E alegre. Eu disse, ué, você fez 80 anos? Não, ninguém acredita que você tem 80 anos. Aqui também tem a Dona Amélia, que fez 80 anos. Quem acredita que a Dona Amélia tem 80 anos? Mas tem bom humor, né? Eu lembro, acho que a gente estava comigo lá no restaurante, eu perguntei, qual o segredo daquela mulher lá? Ela disse, de gargalhadas. Ela só vive dando gargalhada. Não, nem envelhece. Eu falei, puxa, esse negócio aqui funciona. Já está aqui a prova. Né? Gente, nós temos que ter bom humor. Eu vou dizer, falta de humor é que envelhece. Tem jovem e velho. E tem idosos jovens. Senhor, dá-me um bom humor. Tá? Essa é uma chave. Essa é uma chave. Sorria, pois Deus quer sorrir dentro de você. Essas coisas das quais você tem medo pode estar fora de foco, estão ocupando o lugar central quando deveriam estar na periferia. Eis que Deus agora é quem ocupa o centro da sua vida. Alguém escreveu, nunca dê asas ao medo, sim, porque ele é qual vento que leva o nosso barco de encontro aos rochedos. Você deve aproveitar os ventos da adversidade e da calamidade para levarem ao alvo. E decida pelo bom humor, uma boa gargalhada, caçoando de você mesmo, faz bem. Olhe no espelho e dê uma boa gargalhada. Peça a Deus a graça de humor. Quando você estiver muito triste, com aquela cara de boi sonso, sabe o que você faz? Vai para o espelho, dá uma olhada e diz, onde você pensa que você vai com essa cara? Que cara é essa? Aí você zomba de você até que você diga. A hora que você der uma gargalhada, saia, você está curado. Sabe quem ensina a fazer isso? Os holandeses. Tem uns psicólogos holandeses que dizem, o dia que você der uma boa gargalhada no espelho de você mesmo, você está livre de tudo. Zombe de você, até que você... Tem gente que não, tem que ser triste. Parece que... Tem um pessoal que parece que acha que ser crente é entrar no enfeiamento do diabo com tristeza. Engole um cabo de guarda-chuva e fica sério. Eu gostaria de ver uma igreja alegre. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que tem um universo que sorri. Deus quer sorrir dentro de você. Isso cura. E agora eu vou dizer mais. A cada dia que passa, faça alguma coisa útil para algumas pessoas. Sim, abençoe as pessoas. Seja útil para as pessoas. Né? Gente, eu digo a você, pense na fé. Haja com fé. Depois, 7, faça alguma coisa útil para algumas pessoas. Sim, funciona. Ajude as pessoas. Faz as coisas funcionarem. Sabe quando eu digo para você, um negociante muito nervoso embarcando disse assim para o médico, dá uma receita. Ele diz, visite a estação central e se lia lá alguém com a necessidade. Ele fez isso, chegou lá, ajudou uma mulher, disse, doutor, funciona, eu estou bem. Livrou do medo, da ansiedade e tudo. Muitas vezes nós não ajudamos as pessoas. Ajudar as pessoas cura. Ser útil para as pessoas cura. Fazer uma obra social cura. O voluntariado. O que eu posso fazer para ajudar alguém? Isso traz você um sorriso por dentro. As pessoas muitas vezes não são curadas porque não ajudam ninguém.
Isso é terapêutico. Cada dia que passa, beneficia alguma pessoa. Oitavo, identifique não com estresse e os temores, mas sim com Cristo. Entregue tudo nas mãos dele. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entregue tudo nas mãos. Cristo, Cristo, Cristo. Identifique-se com ele, com a vitória de Cristo na sua vida. Rendido a Cristo, 9, você e Deus juntos viverão uma vida vitoriosa. Como bem disse um sábio, não sei o que me trará o futuro, mas eu sei quem é o que tem nas mãos. Eu não sei o que me espera o futuro. Vou dizer isso para vocês hoje, mas eu sei quem é que tem nas mãos. Quem é que o tem nas mãos. Coloque seu futuro nas mãos de Deus. Coloque seu futuro nas mãos de Deus. Respondeu um crente radiante, sei que tudo quanto Deus puser no meu caminho, ele e eu juntos, facilmente venceremos. Hoje eu recebi um WhatsApp, um negócio que eu passei para algumas pessoas, muito legal, diz assim, Senhor, se não vem de ti, que não chegue a mim. Olha que legal essa oração. Senhor, se não vem de ti, que não chegue a mim. Pode ser seus negócios, estão oferecendo um negócio para você. Se não vem de ti, que não chegue a mim. Doença, se não vem de ti, que não chegue a mim. Problema, se não vem de ti, que não chegue a mim. O que vocês acham? Não é uma boa oração? Se não vem de Deus, eu não quero para mim. Você quer ou não? Se não vem de ti, que não chegue a mim. Você está arrumando uma namorada, um namorado? Então diga, Senhor, se não vem de ti, que não chegue a mim. Yes! Veja como funciona isso. Você quer um trabalho? Se não vem de ti, que não chegue a mim. Uma oração simples, mas livra da ansiedade. E terminando, avance. Eu acho incrível esse texto desta mulher formada em filosofia. Eu acho incrível. Disse uma mulher formada em filosofia. Ela encontrou Cristo e disse, saí da escuridão, abandonei o úmido porão de minha vida, onde ratos de temor, nervosismo me faziam a vida intolerável, e me mudei para o sótão. Me mudei para o sótão. Aí abri as janelas da alma e deixei que o resplendor divino penetrasse em todos os excessos do meu ser. Podia agora alcançar resultados evidentes, uma gloriosa felicidade que nunca experimentara, uma atitude amável, nada crítica para com os outros, recuperação do apetite normal, e já não mais precisava de sedativos para pegar no sono. Muita gente notou que eu era agora uma pessoa bem diferente. As causas da irritação sumiram como por encanto, ruíram por terra os muros que me separavam dos outros. O constrangimento e a timidez igualmente desapareceram. Senti-me gloriosamente liberta daquelas indesejáveis inibições. Sim, estava agora caminhando na luz. É isso. Avance na sua intimidade com Deus. Feche os olhos, Pai, que o teu Espírito complete a palavra desta manhã no meu e no coração dos meus irmãos aqui e todos os que me ouvem. E haja saúde, que nós possamos aprender a gerenciar e ter passos para gerenciar o estresse, a ansiedade e o medo, e viver uma vida que vale a pena pela vitória de Cristo, lançando sobre Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos no nome de Jesus, quem crê e recebe diz, amém.